De uma hora para outra, a memória começa a falhar. Com o tempo, hábitos do cotidiano ficam mais difíceis de serem lembrados e até mesmo executados, como, por exemplo, fechar a porta, escovar os dentes. E às vezes o diagnóstico demora, mas esses sintomas podem indicar Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta as células cerebrais. É um tipo de demência que afeta 3 pessoas a cada 3 segundos. Pensem, a cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência. Não necessariamente Alzheimer, mas com algum tipo de demência. No Brasil, mais de 1.800.000 pessoas vivem com demência. E as projeções apontam que até 2050, esses casos vão aumentar em mais de 200%. É uma projeção que, ao mesmo tempo, assusta, mas que a gente precisa enfrentar, buscar recursos e informações para lidar com essa situação. E esse é um dos objetivos da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, que neste sábado vai realizar o ciclo de palestras para falar sobre esse assunto. E para falar sobre o evento, nós recebemos a presidente da ABRAS em Joinville, Scarlett Murrara. Bem-vinda, Scarlett. Obrigada. É um prazer estar aqui no Ver Mais e a gente falar de uma ação tão importante que é falar sobre a doença de Alzheimer e outras demências similares também. Bem, uma vez diagnosticada, a pessoa com Alzheimer, é uma doença degenerativa, é uma doença que ela vai conviver pelo resto da vida, que afeta diversas áreas. Mas vocês, a Scarlett é terapeuta ocupacional e trabalha diretamente com isso, entende que não é só o paciente que precisa ser cuidado, né? Sim. A família também. A gente vê assim, geralmente as famílias vêm para o grupo de apoio pensando que é só falar sobre demente. Mas não, a gente também tem que ter esse acolhimento e essa atenção redobrada também para o próprio cuidador. Porque o próprio cuidador também acaba tendo uma carga sobrenatural de cuidados, de atenção, porque como a gente está falando de uma doença neurodegenerativa progressiva. Isso tem um impacto muito grande não só para o próprio doente, mas para a família. Os papéis ocupacionais que antes esse familiar conseguia desempenhar, do tipo escovar os dentes, conseguir pagar uma conta, conseguir pegar um carro e dirigir, mas agora não está conseguindo se localizar para onde ir, como executar essa função, aí a gente começa a ver alguns traços de demência e alguns lapsos, comportamentais que precisam ser investigados. Começar a repetir palavras que antes não repetia, histórias, aí são sinais que a gente precisa estar encaminhando para um especialista para estar acompanhando todo esse processo aí de atenção aí. E é aquele momento na vida em que muitas vezes, para muitas famílias, os papéis se invertem, né? O filho passa a cuidar do próprio pai. E isso não é o natural, né? No sentido de a gente não é preparado para isso. Então, se você aí de casa até está acompanhando a gente, está vivendo essa situação, quiser compartilhar o seu relato, também tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente que a gente exibe aqui na nossa telinha. Enquanto isso, eu queria perguntar, Scarlett, o que você percebe, quais são os relatos mais frequentes de queixas que as pessoas, os cuidadores envolvidos relatam? Eles relatam, uma das principais é a questão do banho, eu não estou conseguindo dar banho no meu familiar porque ele não quer tomar banho, ele tem medo de entrar na água, ele tem medo de se despir para a gente conseguir colocar a roupa numa fase mais avançada. Em fases iniciais a gente ainda consegue ter uma lábia, vamos dizer assim, vamos fazer assim, vamos negociar aqui, Mas as dificuldades também acabam apresentando. Por quê? Nós começamos a ver uma alteração comportamental e também sensorial desse paciente e que precisa ter uma atenção. Aí vai de algumas intervenções profissionais e também de orientação para essa família, de estratégia de como esse idoso pode ter melhor qualidade de vida e orientação também para a família para não ter um desgaste emocional e também físico ao tratar esse idoso, Que muitas vezes a gente pensa, vou deixar do jeito como está e vou levando a estratégia, Eu vou dar conta. Mas esse dar conta, muitas vezes, tem uma sobrecarga muito grande aí. Infelizmente, às vezes, até mesmo uma família com muitos filhos acaba sobrecarregando um, Curiosamente, isso, às vezes, quanto mais gente envolvida, mais um fica sobrecarregado. E no caso da questão emocional, Já ouvi relatos, por exemplo,
que ele começa até a fazer intrigas, falar de um filho para o outro. Isso também é importante estar atento e saber lidar estrategicamente com isso, né? Sim, porque aí a gente está falando de uma alteração comportamental. Às vezes ele tem uma referência com horas ele está muito animado, horas ele não está. Porque o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma alteração desse cérebro e esse cérebro, horas, ele não consegue definir o que é bom, o que é certo. Então aí nós temos uma dificuldade de absorção. Então para um ele tem uma referência muito legal e com o outro, o outro, eu fui na casa do fulano e ele me deu comida. Como que o João não te deu comida, mãe? Meu Deus, né? Que horror aí. E na verdade não, ele já deu, mas na cabeça do idoso, ninguém deu comida. Ninguém deu comida. Né? Olha só, então tudo isso que a gente vai estar falando vai estar sendo abordado nesse fórum. Você aí de casa, então que vive ou conhece alguém que é cuidador, muito importante esse ciclo de palestras, né, Scarlett? Isso, nós vamos ter o ciclo de palestra Cuidando de Quem Cuida na Doença de Alzheimer. É um evento dedicado para o cuidador e também para profissionais da área da saúde, cuidadores profissionais também. É um evento gratuito, onde tem esse intuito da gente estar abordando sobre o cuidar. A gente fala muito do doente, mas muitas vezes a gente não fala do próprio cuidador, né? Que é a chave principal. Se você não saber se cuidar bem, você não vai ter um bom tratamento de atender melhor aquela pessoa e saber os sinais e sintomas que ela está apresentando naquele momento. Será que realmente ela não está com dor? Será que ela está querendo fazer uma outra coisa e ela não está conseguindo expressar para você? Então, neste evento nós vamos estar comentando e abordando sobre isso, sobre estratégias e mostrar para o próprio cuidador como que ele pode cuidar e dar uma boa assistência para este idoso aí que está com a demência de Alzheimer. Então, tira esse sábado para você, né? Se você já tem esse diagnóstico na família ou é profissional que atua na área, então neste sábado, inscrições de graça, vai ser um dia muito especial. Scarlett, obrigada pela sua presença. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao Ver Mais. Muito obrigada.